Ora aquele que tem o poder de fazer muito. Uma história. Uma vez, duas mulheres, sempre com as mulheres, né? Duas mulheres, elas olham para a palavra e veem a verdade. Ela encontra na palavra a verdade. Ela sabe que ela precisa viver em comunhão, que ela precisa fazer as suas ofertas, que no primeiro dia da semana elas precisam estar juntos como igreja, tomando sua ceia, fazendo as suas ofertas, vivendo em comunhão. E elas decidem juntas estarem e viverem juntas numa fé, como igreja. Isso começou lá na congregação onde eu nasci. Duas mulheres fizeram isso. E quando foi um tempo, tinham 10 mulheres. E quando foi daqui a pouco, elas só estavam em mulheres. Chega um irmão para ajudá-las, né? E eu lembro, eu era pequenininho, né? E elas oravam, eu lembro disso. Eu nem da igreja era ainda, eu estava só visitando de longe. E eu lembro que elas oravam por homens. Elas oravam por homens, para que os homens viessem para liderar a igreja, para cuidar da igreja junto com elas. Papel que precisamos fazer todos os domingos. Precisamos estar todos os domingos aqui. Nós falamos de unidade nos domingos passados, falamos de união, né? Eu até preguei sobre que que a gente precisa ser unido. Falamos coisas que a igreja precisava. Hoje a gente vai começar a falar uma nova série, né? Que é importante para que possamos viver como igreja. O que a igreja deve ser? É uma pergunta interessante e que vamos responder durante esses domingos. A igreja precisa ser autônoma. Ela precisa ser autônoma. A igreja, ela precisa ser evangelística. A visão da igreja é evangelizar. Amém. Terceiro, a igreja precisa ser ofertante. Nós precisamos ofertar. Nós precisamos, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com todas as coisas, precisamos dar de oferta ao Senhor. E a igreja precisa ser edificante. Ela foi criada para edificar. E hoje vamos falar sobre autônoma. A igreja que Jesus estabeleceu. Nós vemos no mundo, tá? E o mundo não é referência para nós. O mundo não é a nossa referência. A voz do mundo não é a voz de Deus. O João já falou isso, né? A voz do mundo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Não é a voz do mundo. O mundo tem como referência, talvez, matriz, filiais. Não é? Não é isso que acontece no mundo? Mas não é isso que Deus nos mostra. A igreja, ela é autônoma, cada congregação. E nós vemos isso. A primeira passagem interessante que podemos analisar isso é em Mateus capítulo 18, versículo 17 a 20. Ele fala lá: e se ele não os entender, dize-o à igreja, e se recusar, ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. E ele está falando anteriormente de disciplina. Ele está falando que
a gente precisa resgatar o irmão. Nós precisamos ir lá buscar o irmão. O irmão muitas vezes peca. Eu às vezes erro com meus irmãos e eu tenho que pedir perdão a ele. E às vezes tem irmãos que não reconhecem isso, né? E a gente tem que dizer, não, irmão, você tem que pedir perdão, porque é mandamento do Senhor. Você tem que pedir perdão. Você machucou o irmão. E ele fala os processos que tem. Mas o interessante disso, ele fala no versículo 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Veja que coisa interessante. Isso ele está falando para a igreja. Nós como igreja de Deus, o que decidimos ligar será ligado, o que decidimos desligar será desligado. Ele continua mais: em verdade também vos digo que se dois destes dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ão concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O interessante dessa história, o interessante disso, nós precisamos entender que, eu vou para a praia, é a mesma coisa. Eu vou cultuar a Deus lá, com a minha família. Meu querido, isso você pode levar por um extremo errado, né? A igreja Jesus, ele quer compromisso. Ele precisa do teu compromisso com ele. E se nós não praticarmos o amor entre nós, como é que vamos amar ao Senhor? Como que vamos amar a Deus se não amarmos uns aos outros? Então, quando você não vem, eu sinto falta de você, porque você faz parte do corpo e a gente sente falta do dedinho, né? Eu tenho um irmão que não tem 2 dedos do pé, e é difícil, viu? Ele anda meio mancando, porque faz falta para dar apoio no pé dele. Precisamos entender que cada um de nós é importante para o corpo. Não quer dizer que se o Evaldo, por exemplo, está lá em Araucária e disse assim: olha, Wanderson, vamos começar uma nova congregação aqui em Araucária. Amém? Vamos ajudá-lo. Vamos talvez à tarde começar. Elas são autônomas. Nós vemos isso de várias formas. A gente vê uma coisa bem interessante, e Áquila e Priscila, eles se reuniam em casa, um casal, começa a igreja. Eu lembro que eu estava eu não lembro qual que é a cidade daquelas 2 irmãs lá, João. Como que é? Areal. Nós estávamos no sertão de Pernambuco. Sertão não é bem sertão, ali é um pouco antes do sertão, mas é próximo. Estava seco. E tinha 2 irmãs. Elas poderiam decidir ir para uma congregação vizinha que estava a, 60, 70 quilômetros. Ou ela disse: não, somos 2 e vamos nos reunir como igreja. E se reuniram como igreja. Pediram até ajuda a gente, né, João? E Deus, ele quando você pede algo a ele, quando o propósito é dele verdadeiro, ele ajuda. E Deus manda outros homens para ajudá-la. Hoje tem uma igreja lá, começou com 2. A congregação que eu participei no início começou com 2 pessoas. Hoje tem 200. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela é autônoma. Ela toma suas próprias decisões. Ela
não precisa. Eu acredito, isso é uma coisa que eu penso, quando a gente vê as 12 tribos de Israel, né? Nós entendemos, elas estavam separadas, né? Muitas vezes, elas não estavam no mesmo lugar, cada um tinha seu local. Nem todas fizeram aquilo que Deus queria. E nem por sua vez, houve contaminação. Deus muitas vezes preservou o povo, disse, olha, eu não quero que vocês se misturem os povos. Vocês são meu povo. Vocês são meu povo, eu quero que vocês sejam separados. Deem exemplo para o povo lá fora, que é possível servir a Deus. Deus faz isso conosco. Eu acredito, isso é uma coisa, um pensamento meu, olhando para o Velho Testamento, nós conseguimos talvez a igreja ser protegida hoje. Sabe? Porque se existisse matriz filial, talvez a contaminação fosse muito mais fácil. Se uma peca, todas vão pecar. Mas, independente, cada uma tomando decisões. É importante que a igreja seja autônoma. Isso é um propósito de Deus. A gente vê em Romanos 16:5, eu vou citar algumas passagens, 1 Coríntios 16:19, Colossenses 4:5 e Filemão 2, nós conseguimos ver a igreja em casas, pessoas em casas, vivendo como igreja. A igreja somos nós, quando estamos juntos, quando estamos fazendo a vontade do Senhor. Cantar, orar, ler as escrituras, ofertar, tomar a ceia, isso é importante para que possamos realmente fazer a vontade de Deus, e é necessário. Quando tomamos decisões, eu lembro no passado, decisões que a nossa congregação aqui tomou, tão importantes, né? A gente vê coisas que a gente, muitas vezes naquele momento, a gente não estava sabendo, né? A gente não entendia muitas vezes, mas poderíamos nem estar aqui hoje, mais como igreja. Mas hoje estamos, porque decisões lá atrás disseram, não, nós não vamos deixar de nos congregar aqui. Nós vamos continuar congregando aqui. E hoje, eu acredito que a igreja tem crescido espiritualmente. Eu vejo isso em suas atitudes. Nós conseguimos enxergar isso. Escolha de presbíteros. Nós vemos homens sendo escolhidos. O interessante disso, que Paulo, Barnabé, Timóteo e Tito, esses homens, eles não escolheram os presbíteros. Eles falaram das qualificações que eles precisavam ter. Os evangelistas, eles não tinham autoridade de dizer assim, ó, você vai ser o presbítero. Não. Ele tinha como apontar as qualificações. E Paulo, Barnabé, Timóteo e Tito, nós podemos ver isso em suas cartas. A forma que era lidado, a forma que era tratado, né? Todos, Paulo disse, e a todos quantos andares de conformidade com esta regra. A regra está em Gálatas capítulo 6, versículo 16. Que regra? A regra que foi estipulada pelos próprios apóstolos. Nós devemos seguir o exemplo dos apóstolos. E hoje vivemos unidos, vivemos em comunhão uns com os outros, vivemos unidos, tomando decisões. Meus queridos, obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para quem façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17. Meus queridos,
temos homens aqui dentro que têm idade, tempo, família, para que pudéssemos hoje dizer assim, olha, vamos chamá-los para um presbitério. Será que temos buscado isso? Exemplo. Podemos ter um presbitério aqui? Precisamos ter isso aqui. Buscamos isso. O presbitério, ele é autônomo, ele não é a congregação que escolhe. Os diáconos, os servos, eles são escolhidos pela própria congregação. Por quê? Porque vivemos em comunhão, nós nos conhecemos, sabemos que se tem qualificação ou não. Quando ofertamos, quando tomamos a ceia, fazemos isso em comum, em conjunto. E precisamos, homens de idade, né? Anciões da igreja, precisamos tomar a responsabilidade, né? Precisamos buscar essa responsabilidade para que possamos completar. E queremos isso, buscamos isso, precisamos buscar. Precisamos lembrar dessas coisas. Lembrar que não é o mundo que nos refere. Não é ele, é a Bíblia. Somos autônomas, fazemos aquilo que a Bíblia manda. Muitas vezes, talvez, soa mal para a gente, coisas assim, diferente. E somos diferentes mesmo, porque Jesus era diferente. Jesus não veio para ser igual aos fariseus, nem os escribas. Ele veio ser diferente mesmo. E a única regra de fé que é estabelecida para nós é Jesus Cristo. Precisamos ter isso em nossas mentes. Olha, não precisamos ter todo o conhecimento do mundo para cair nas águas. Isso é uma verdadeira mentira. Você conhece a verdade. Você sabe que você precisa se batizar, se arrepender dos seus pecados, né? Junte-se a nós. Vamos juntos viver unidos. Vamos juntos em comunhão estar unidos. Precisamos lembrar dessas coisas, né? E Paulo, ele sempre teve essa intenção. Ele nunca entrou em Corinto com autoridade. Ele poderia falar muitas coisas, mas teve momentos que ele disse assim: rogo-vos, eu peço, eu suplico, mostrando que ele não tinha decisão sozinha. A decisão não era dele. Ele não estava lá. A decisão era daquelas pessoas que ali estavam. Nós precisamos, esse ano que chega, temos decisões a tomar. Decisões importantes para a congregação. Precisamos arregaçar as mangas, né? Arregaçá-las, para que possamos ter algo. Eu olhando no passado, nós vamos falar isso talvez no mês de novembro, e é no mês de novembro mesmo, né? Mas, olhando para trás e olhando hoje a igreja no Cajuru, nós vemos a igreja lá atrás, ela sem direção, sabe? E às vezes João chega e diz assim: por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Devemos ter propósito no fazer. Por que fazer? Hoje nós temos o porquê. Nós temos o propósito. Nós temos autonomia. Podemos fazer, não dependemos de ninguém, dependemos de nós mesmos para que as coisas aconteçam. Nosso Deus vai nos cobrar, né? Ele vai cobrar de mim e de você o que você fez. Você passou por ali, o que aconteceu? Precisamos fazer essas perguntas para nós mesmos. O que você fez? Você está ali por estar
ou você está ali porque você quer mudar as coisas, né? Você quer fazer com que as coisas melhorem, né? Precisamos ter isso em nossas mentes. Que possamos, meus queridos, sempre buscar aquilo que a palavra nos ensina. Não a visão do mundo, não aquilo que o mundo religioso ensina ou prega, mas aquilo que realmente a palavra manda. Se temos a regra de fé, precisamos segui-la, precisamos estar preservando. E vamos, na sequência, vamos falar não só disso, mas de coisas que vai realmente importar. Nós temos a decisão na mão. Nós precisamos tomar essa decisão. Pegar talvez o bastão. Não estamos conseguindo. Talvez. Eu lembro de uma história, para a gente poder encerrar, de uma guerra. E antigamente as guerras não eram feitas hoje em dia, né? Antigamente as guerras eram de cavalo, né? E coisa parecida. E existia uma bandeira. Essa bandeira, ela teria que ser hasteada no lugar mais alto, para mostrar que você dominou aquilo ali. Então, você ia avançando na batalha, tinha um homem na frente com a bandeira, com aquela bandeira na mão. E às vezes atacavam a pessoa, matavam. Vinha outro atrás, pegava a bandeira do mesmo jeito e seguia em frente. Para quê? Para vencermos juntos. E precisamos fazer isso. Precisamos juntos pegar a nossa bandeira e andar para frente, com um propósito, com direção. Sabemos, olhamos para o alvo, estamos vendo isso, temos isso em nossas mentes. Agora, o que é que precisamos? Ser evangelística. Precisamos ofertar as nossas vidas a Deus. A partir daqui para frente, precisamos lembrar da edificação uns aos outros. O João fez, olha, você quer ir para a escola dominical? Faça sua inscrição. Isso é importante. É o compromisso que você tem com Deus. A edificação dos santos. Precisamos nos edificar juntos. E isso é importante, para que possamos olhar sempre para o alvo, viver o evangelho verdadeiro. Que Deus possa nos abençoar, que nessas coisas que iremos decidir daqui para frente, coisas iremos tomar de decisão. Muitas delas nós já sabemos. Precisamos arregaçar as mangas, né? E trabalhar. Que Deus nos abençoe e que todas as coisas que possamos estar fazendo daqui para frente seja conforme a sua palavra. Amém. Tu és Deus tão majestoso, és o eterno Deus de amor, fortaleza em nossas vidas, o supremo bem.